João capítulo de número 8, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus, segundo a minha tradução, a saber, NVI. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Eu vou ler novamente. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Nós vamos levantar a nossa voz em oração, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi lida e será ministrada nessa noite. E eu te peço, meu Senhor, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos nesta noite. Que a minha voz se cale nesse altar para que a sua seja ouvida. Que o saber humano termine. Que o conhecimento humano acabe. E que somente a sua voz seja ouvida neste lugar. Somente a verdade revelada da tua palavra seja ouvida neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, guarda os teus filhos de toda distração. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem tirar a nossa paz, roubar a nossa atenção. E que possamos nos concentrar em ouvir a mensagem do Senhor para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, se você está assistindo esta live e está fazendo arroz, vai queimar. Estou brincando, irmão, misericórdia. Desliga um pouquinho a janta. Vai acostumando. Pastor, pelo amor de Deus, vai acostumando que o pastor da Igreja Livres é meio doido assim mesmo, viu, irmão? E a pastora é um pouco pior. Ô, irmão, para o que você está fazendo, não deixa que nada te desconcentra, porque nós hoje vamos ministrar a palavra de Deus. E eu tenho um assunto bem legal para falar para você, que o Senhor ministrou no meu coração, e hoje pela manhã eu pude me sentar e meditar nessa palavra. Eu quero falar com você sobre pedras. Meu querido, quando eu parei para estudar um pouquinho, para ver um pouquinho sobre pedras, a Bíblia toda fala de pedra. É pedra para todo lado. E eu tive que escolher, porque senão a mensagem não ia ser que dessas que eu gosto, rapidinha. Você sabe que eu gosto de uma mensagem rapidinha. Então eu escolhi e fiz 5 pontinhos só, 5. Então vai ser breve, daquele jeito. Eu quero falar um pouco com você sobre pedras. E hoje você tem que ficar com a Bíblia na mão. Quem está aí, o Gabriel, ficar esperto no computador. Porque hoje nós vamos passear pela palavra de Deus. Normalmente eu pego um texto e fico nele, né? Mas hoje não, hoje nós vamos passear um pouco pela palavra. Hoje é dia de teste, de ver como é que está a memória dos irmãos, para saber onde é que estão os livros, os textos. Pedras. E eu fiquei meio sem saber por onde começar, e orando a Deus, eu abri nesta passagem, e eu falei, bom, vou começar por aqui. O primeiro tipo de pedra que eu quero falar com você, que vem na nossa vida, são pedras de acusação. Pedras que nos acusam, que nos condenam, que nos julgam. Esse tipo de pedra, ela vem para nos matar, para nos derrubar, para acabar com o nosso vigor. E é interessante que, se falando desse tipo de pedra, pedras de acusação, nós temos 2 tipos. Acusação falsa e a verdadeira. E quando eu estava preparando esta mensagem, na minha mente eu estava pronto para dizer para você que a pior pedrada é aquela da acusação falsa. Porque você vai falar assim, eu não fiz nada. Mas meditando, eu acho que pior é da acusação verdadeira. Porque quando a acusação é falsa, você tem vigor para debater, questionar, e por mais que o mundo esteja dizendo que você é errado, dentro de você vai ter aquela certeza, eu estou certo.
Dentro de você vai ter aquela coisa de saber, o mundo pode dizer que eu estou errado, mas Deus e eu sabemos que eu estou certo. Eu fui acusado de tanta coisa recentemente. Quase desenharam eu com chifre, rapaz, e cauda. E quando a notícia chegava das acusações, eu pensava, meu Deus. Mas aí logo em seguida eu lembrava, o bom saber que é tudo mentira. E que Deus é a minha testemunha. Se você estiver em paz com você mesmo e com Deus, pode o mundo te acusar, que não te derruba. Agora o problema é quando a acusação é verdadeira, pá. Quando você faz alguma coisa, Diego, e alguém te acusa, e você sabe que aquilo é verdade. Aquilo te deixa sem reação. Foi o que aconteceu com esta mulher. Ela estava prostrada, pronta para morrer apedrejada por aqueles que acusavam ela. Até que Jesus entra na causa. As pedras mudam quando Jesus entra na causa, irmão. Diz a Bíblia que Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire uma pedra nela. Sabe o que aconteceu com aquelas pedras? Todas caíram. Sabe o que vai acontecer com as pedras daqueles que te acusam? Uma por uma vão cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Pedra por pedra foi caindo uma após outra. Porque a diferença daquela mulher para aqueles outros que a julgavam era que o pecado dela havia sido descoberto. Uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã é que a Bíblia vai dizer, Romanos 3:23, vê se é isso, põe aí para mim. Romanos 3:23. Pois todos, eu já paro aqui já. Vou ler aqui nessa tradução. Pois quase todo mundo, é isso? Vocês podem participar aqui, meu irmão. Está de máscara, mas pode participar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Escuta, você que está sendo acusado, você que se sente acusado, você sabia que tem muita gente que não pisa na igreja porque se sente acusado dentro de um ambiente eclesiástico? Ambiente eclesiástico é uma igreja, só quis mudar o termo para gastar meu português aqui. Tem gente que não pisa na igreja porque acha que aqui vai ser apontado, julgado ou acusado. Eu não piso na igreja porque eu estou cheio de pecado. Meu irmão, se alguém disser que não tem pecado, está chamando a Bíblia de mentirosa. Eu estou vindo aqui para dizer para você que as pedras daqueles que te acusam estão caindo uma após outra no chão, porque a Bíblia diz que todos, sem exceção, pecaram. Põe o 24, que eu gosto de ler o texto completo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos merecem. Merecem é um termo diferente. Não é merece, porque a gente não merece, mas precisa. Então todos precisam da graça, da misericórdia
de Deus. A primeira pedra que eu quero falar nessa noite para você são as pedras de acusações. E não importa se aquilo que falam de você é verdadeiro ou falso, a graça de Deus se estende sobre você. A misericórdia de Deus se estende sobre você. Por isso que eu digo uma coisa para você. Se Deus te perdoou, quem é o homem para te condenar? Se Deus te perdoou, quem é o homem para condenar? Só o juiz pode condenar. Há uma diferença, que bom que o meu advogado está aí, porque há uma diferença gigantesca entre acusação e condenação. A diferença de um processo todo, que muitas vezes cabe de recurso em primeira, segunda, terceira instância, é isso? Habeas corpus e mais um monte de corpos que a gente vai encontrando para o caminho aí. Esses negócios de político está deixando a gente informado nesse negócio de direito. E aquele que podia condenar aquela mulher, a perdoa. Talvez você está sendo apedrejado por algo que você fez. E deixa eu te falar uma coisa, porque crente ele não gosta de ouvir isso, principalmente pessoas de família, de bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei que tipo de pessoa está assistindo esta live. O que eu posso garantir para você é que não há pecado tão grande que a graça de Jesus não perdoe. Basta se arrepender. Não há pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E um dia nós podemos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas não há pecado que Jesus não perdoe. Não há pecador que Ele não restaure. E não há restaurado que Ele não use. A Bíblia vai dizer que a única coisa que Jesus disse para aquela mulher foi: vá e não peques mais. Agora eu pergunto, se todos pecaram, Jesus propôs para ela algo impossível, amém? Quando Ele disse, não peques mais, Ele propôs para ela algo que ela não ia conseguir alcançar. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso padrão de vida e de santidade, ele é inalcançável. Eu vou repetir. A Bíblia fala que a gente tem que ser igual a Jesus. O nosso padrão, ele é inalcançável, inatingível. O nosso padrão de vida é muito elevado. Querido, a Bíblia é cheia de colocar esses padrão absurdo. A Bíblia vai dizer assim para o marido: trate a sua esposa como Cristo trata a igreja. Meu irmão, é impossível. Eu te amo, pastor, mas não dá. Jesus ama demais a igreja. É impossível. O padrão é muito alto. Mas Jesus, ele estava dizendo assim para você: continue tentando. Quando Jesus disse para aquela mulher, vai, não peques mais, Ele estava dizendo para ela, não se acostume com o pecado, não se acomode no pecado, mude de vida, melhore, evolua, tente, e tente de novo. Paulo vai dizer para Deus, me ajuda, Senhor, este espinho, tira de mim. E Deus vai dizer para ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A palavra de Deus, o Evangelho, ele fala de mudança. Por isso, nada nem ninguém pode te acusar. Nada nem ninguém pode dizer que você não presta.
Nada nem ninguém pode dizer que você não tem valor algum. Porque Jesus diz que você é a obra-prima dele. Jesus diz que você tem solução. Jesus diz que você é extraordinário quando se rende a ele. A primeira pedra que eu quero falar para você é a pedra de acusação. E a segunda pedra são as pedras de tropeço. Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meu irmão, presta atenção nisso. A pedra que eu quero falar para você aqui, a segunda pedra são as pedras de tropeço. Salmo 91, versículo 11 e 12. Salmo 91, versículo 11 e 12. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Não, eu li só o 12, né? Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O segundo tipo de pedra que eu quero falar com você nessa noite são as pedras de tropeço. E eu gostei porque eu quis pegar esses dois. Por que esses dois textos? Porque Jesus chega para Pedro e diz: você é uma pedra de tropeço. Você está sendo uma pedra de tropeço. Olha que interessante. Jesus amava Pedro. Jesus amava Pedro. Mas ele chega em determinado momento, numa determinada situação, que aquele a quem ele amava se tornou uma pedra de tropeço. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa se é tua mulher, teu esposo, teus filhos, tudo aquilo que quer te afastar da presença de Deus, é uma pedra de tropeço na sua vida. Ah, é o noivo, o namorado, o trabalho, tudo que te afasta da presença de Deus e de completar a obra de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para você, é uma pedra de tropeço. Jesus, ele tinha que morrer e ele sabia disso, e Pedro foi querer falar para ele que ele não precisava morrer. Então Jesus fala para ele: aquieta-te, diabo. Quando você fala assim: nossa, eu preciso ir na igreja, escuta porque eu vou falar. E alguém diz para você: não, você não precisa ir na igreja para adorar a Deus. Fala: aquieta-te, diabo. Porque é uma pedra de tropeço querendo te tirar da presença de Deus. Quando você está querendo viver uma vida de santidade, alguém diz: mas também não precisa exagerar. Não precisa se tornar alienado. Não. Diga: aquieta-te, diabo. Porque essa pessoa está querendo ser uma pedra de tropeço na sua vida. Porque alguém que abre mão de coisas da sua própria vida para adorar a Deus, não é um alienado. A Bíblia vai chamar de adorador extravagante. Você vai olhar na Bíblia e você vai ver pessoas que eram adoradores extravagantes, que abriam mão de tudo, de todos. Tem uma música do Paulo Neto, não sei quem conhece, que vai dizer: eu não quero nem ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Esqueci já metade da música. Mas eu acho interessante que ele vai falar assim: que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não posso perder a tua presença. Pastor, mas é o meu filhinho. O meu filhinho que está falando para mim que não quer que a mamãe vá na igreja. Aquieta-te, diabo!
Quem estava dizendo era Pedro, aquele que seria o líder da igreja. Jesus já sabia. Por isso que Jesus tinha paciência com o cabeção do Pedro. Jesus sabia. Irmão, se alguma coisa, se alguém quiser te afastar da obra de Deus, repreenda. Porque é pedra de tropeço para você. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Hoje eu disse, tenha paciência que nós vamos passear. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Deixa eu te falar um negócio. Não quer servir? Não quer adorar a Deus? Não quer se render a Cristo? A escolha é sua, mas não vire pedra de tropeço na vida dos outros. E você sabe de uma coisa? Você acha que Pedro sabia que estava sendo pedra de tropeço? Não, até Jesus falar. Eu imagino a cara de Pedro. Já imaginou? Porque todo mundo gosta de Jesus bonzinho. Jesus era bonzinho. Um dia eu preguei meu Jesus amargo, eu não sei quem lembra. De vez em quando Jesus, ele tinha que ensinar, irmão. Aí Pedro lá, todo amoroso, Jesus, se o Senhor morrer, Jesus, eu morro contigo, nós vamos junto para a cruz, o Senhor não vai morrer, que nós vamos ajudar. De repente Jesus vira para ele e fala: eu te repreendo, Satanás. Você só pensa na sua humanidade, nas coisas dos homens. Eu estou falando é da coisa do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, não seja e não permita que ninguém seja pedra de tropeço na sua vida com Deus. Essas duas primeiras pedras, a Bíblia vai dizer, e é por isso eu não posso discordar da palavra de Deus, que Deus nos ajuda a nos livrar dessas pedras. Na primeira das falsas acusações, diz a Bíblia que Jesus interfere quando a mulher estava sendo. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando alguém estiver te dando uma acusação, falsa ou verdadeira, fica tranquilo, porque quem justifica você é Cristo. Quem justificou aquela mulher foi Cristo. Na segunda passagem, sobre pedra de tropeço, a Bíblia vai dizer no Salmo 91, como nós lemos, que o Senhor dará ordem aos anjos. E eu acho lindo. Porque quando eu olho e enxergo a Bíblia assim, alguém vai dizer que a minha visão é romantizada. Mas a Bíblia está dizendo lá, abre lá de novo, Salmo 91, versículo 12. Salmos 91, 12. A Bíblia vai dizer, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo, vem aqui, pastora, que você pode. Vem cá. Vem cá. Pode ficar aqui. A Bíblia está dizendo que enquanto você caminha, Deus dá ordem aos anjos para que segurem na tua mãozinha. Para que você não caia em pedras de tropeço. Meu irmão, essas duas pedras, obrigado, pastor. Essas duas pedras, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele tira do teu caminho, Ele justifica, Ele afasta de você. Mas eu quero falar de uma terceira pedra. João 11, 38 e 39. João 11, versículo 38 e 39, diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E então Marta respondeu, irmã de Lázaro: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias.
as duas primeiras pedras, e existem pedras na nossa vida que o próprio Deus vai mover para nós. Mas essa terceira pedra, as pedras que impedem o seu milagre, você mesmo tem que tirar. Esse terceiro tipo de pedra que eu quero falar com você, são as pedras que impedem o seu milagre. As pedras que impedem o seu milagre, uma das maiores delas, é a falta de fé. A falta de fé é uma das maiores pedras que impedem o seu milagre. Jesus disse: tire a pedra. E a reação da irmã não foi tira, porque é Jesus que está dizendo tira. Não, a primeira reação é: não tem mais jeito. Ei, escuta o que eu vou te dizer, irmão. Eu estou sendo boca de Deus na sua vida para dizer: ei, tire a pedra da incredulidade da tua vida, tire a pedra da pouca fé da tua vida, tire a pedra da frieza, da mornidão, da morte espiritual da tua vida, para que o milagre de Deus possa acontecer na sua vida. Tire a pedra. Diz a palavra de Deus, e recentemente o evangelista Pedro ministrou essa palavra de forma brilhante. Deus usou poderosamente a vida dele. Eu não vou entrar em detalhes desta mensagem, eu quero falar sobre a pedra. Mas diz a palavra de Deus, que quando a pedra foi removida, o milagre aconteceu. Deixa eu perguntar para você, irmão, o que precisa sair da tua vida? Que pedra precisa ser removida para que o milagre aconteça? O que precisa sair da tua vida? Que pedra precisa ser removida para que o milagre de Deus chegue na sua casa? A pedra da fé, da falta de fé. A pedra do pecado, da imoralidade sexual, da mentira, da pornografia. A pedra do adultério. A pedra do alcoolismo. A pedra da idolatria. Olha quantas pedras pesadas. Pedras grandes que impedem o milagre de Deus na nossa vida. Pedras que mantinham Lázaro morto. Tem coisa na tua vida, meu irmão, vamos orar. Para tudo, vamos orar. Fecha o olho, curva a cabeça. Pai, eu repreendo tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, em nome de Jesus, abre o céu sobre este lugar. Move, meu Pai, em nome de Jesus, o coração dos Teus filhos. Eu repreendo esta luta, eu repreendo, Senhor, esta adversidade, em nome de Jesus. Todo espírito contrário ao Teu, eu declaro agora, eu ordeno agora, sai em nome de Jesus. Da casa dos Teus filhos, desta live, em nome de Jesus. Que tenhamos liberdade para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos leva a Te adorar, Senhor, nos leva a Te exaltar, meu Pai, em nome de Jesus. Existem pedras, irmão, que muitas vezes têm que ser removidas, pedras espirituais, para que possamos romper, pelo poder do nome de Jesus. Que tipo de pedra você tem que tirar, meu irmão? Jesus, ele era poderoso. Diz a Bíblia que em determinado momento ele disse para a tempestade: para. Ele disse para o mar: chega de gracinha. E tudo ficou calmo, tudo ficou tranquilo. Se Jesus tivesse dito para aquela pedra: sai, a pedra ia rolar sozinho. Eu vou repetir, meu irmão, você não crê, eu creio. Se Jesus tivesse dito para aquela pedra: sai, aquela pedra rolava sozinha.
Mas existem coisas que nós temos que fazer para que o milagre de Deus possa chegar na nossa vida, para que a voz de Deus entre em nós. Quando a pedra foi removida, a voz de Jesus entra na gruta, rompe a escuridão, rompe a frieza, rompe o mau cheiro, rompe, e aonde era morte, ela traz vida. Existem pedras que nós temos que tirar. A quarto tipo de pedra, Gênesis 28, 10. Passear na Bíblia às vezes é complicado, né, irmão? Mas às vezes faz necessário. Gênesis 28, 10 vai dizer assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Até aqui. Para você entender, o quarto tipo de pedra que eu quero falar com você são as pedras do dia a dia. Porque a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Existem pedras, meu irmão, que não são grandiosas, são coisas do dia a dia. Eu quero situar você o que estava acontecendo com Jacó. Ele havia enganado seu irmão Esaú, enganado seu pai, na verdade, e recebido a bênção, a unção de primogênito. E o pai dele faleceu. E depois que o pai dele faleceu, o irmão dele começou a planejar para matá-lo. E a mãe dele, sabendo disso, falou para ele: foge. Então olha, ele perdeu o pai, o irmão está tentando matar, não ia mais ver a mãe. Ele sai fugindo sem nada no deserto. E diz a Bíblia que quando chegou a noite, a única coisa que ele tinha para fazer, para dormir, para fazer travesseiro, era uma pedra. Irmão, tem fase da vida da gente que tudo que a gente tem são pedras. Que tudo que está difícil. Você olha para o casamento, está difícil. Você olha para o trabalho, está difícil. Você olha para o seu filho, está doente. Você olha na conta no banco, não tem dinheiro para o remédio. Você olha para o carro, está quebrado. Tudo que você tem são pedras. O que fazer? Como agir? Diz a Bíblia que Jacó pegou e deitou e dormiu, porque a Bíblia fala que aos que ele ama, Deus dá enquanto dorme. E quando ele deitou e dormiu, Deus falou com ele. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que no sonho ele via a escada, os anjos que subiam, os anjos que desciam, e Deus começa a falar para ele que a promessa do pai dele estava sobre ele. Pastor, e quando tiver tudo difícil, descansa em Deus. Porque Deus vai fazer enquanto você dorme. Pastor, você está brincando. Eu estou tendo insônia com o meu problema, então, já é 2 problemas. É porque você não está confiando em Deus. Sabe de uma coisa? Eu queria que não fosse assim. Eu vou falar da minha vida, não da sua, porque eu só conheço eu. Mas minhas maiores experiências com Deus aconteceram nos piores momentos da minha vida. Os momentos que Deus mais falou comigo era o momento em que eu mais chorava. O momento que Deus mais tocou em mim era o momento em que eu mais estava arrasado. Aonde tudo que eu tinha era pedra. Pedras de acusações, pedras de tropeço, pedras do dia a dia, porque uma pedra não espera a outra. Quando eu coloco aqui na Bíblia, eu estou colocando separado em textos separados. Mas olha na vida de Jacó, ele tinha a pedra da perda do pai, ele tinha a pedra do irmão que o acusava,
apesar de ter feito um acordo com ele, não lembra? O prato de lentilha, que tentava matá-lo. Jacó estava passando tudo junto. Não é sempre que uma pedra espera a outra. Às vezes você tem uma pedra na sua vida que impede você de viver o milagre. Tem alguém te acusando. Tem pedras de tropeço. Tem pedras do dia a dia. Dificuldades no trabalho, no casamento, na família. Versículo 18 de Gênesis 28. Depois que Jacó viu o sonho, Deus deu para ele a promessa que aquela terra seria dele, da descendência dele, que Deus estaria com ele. Só que eu quero que você entenda isso antes de nós lermos o versículo. Quando Deus promete algo, existe um tempo para que se cumpra entre a promessa e a realidade. Estamos vivendo num tempo de fast food. Acabamos de desligar o telefone, nós queremos a comida em casa. Queremos que Deus seja da mesma maneira. Acabamos de receber a promessa e queremos que ela se cumpra. A primeira vez que Deus prometeu para mim que eu seria pastor, eu tinha 15 anos. E a promessa só foi cumprir quando eu estava com 32. Quando Deus ungiu, ou Samuel ungiu Davi como rei, ele tinha 15, 16 anos, 14 anos. Ele só foi ser rei com 30. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Quando, isso aqui é legal. Quando Jacó acorda, Diego, as pedras estavam lá. Jacó estava cheio de problema, deitou e dormiu. Deus falou com ele enquanto ele dormia, Daia. Mas quando ele acordou, estava tudo lá ainda. Quando ele acordou, o pai dele ainda estava morto, o irmão dele ainda queria matar, e a pedra que ele dormiu ainda era o seu travesseiro. Estava tudo lá ainda. Mas agora tinha uma diferença: a promessa. Versículo 18: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente chamava-se Luz. Isso aqui não importa. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E aí ele fala uma coisa aqui que eu adoro: e esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei dízimo. Pastor, sabe o que está dizendo? Vou resumir aqui para você, para ficar fácil. Sabe o que Jacó fez com a pedra? Fez a pedra virar altar. Aquilo que te derruba vira adoração. Estão me batendo, mas eu te adoro. Estão jogando pedra de mim, mas eu te louvo. Estão querendo me matar, bendito seja o nome do Senhor. Mas está difícil, mas... Sabe o que o crente faz quando toma uma pedrada? Adora. E é interessante que ele faz um voto. Aí eu falo para os irmãos: faz voto, irmão. Aí tem gente que fica preocupado: mas voto não está na Bíblia, não está? Ele diz assim: e esta pedra que hoje colocarei, versículo 22 de 28, como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres. Ele não tinha nada ainda. Saiu fugindo com uma mão na frente e outra atrás. Mas ele fala: tudo que me deres, eu faço um voto, eu vou devolver o dízimo de tudo. Jacó pega a situação que era difícil, recebe uma promessa e faz aquela situação difícil se transformar em adoração. Pastor, eu estou desempregado, qual o conselho que o senhor me dá? Adora.
Pastor, meu casamento está ruindo. Qual o conselho que o senhor me dá? Adora. Pastor, estou desempregado, estou doente, estou com Covid. Covid-20 já, não é nem o 19 mais. O que eu faço, pastor? Adora. Pastor, eu vou morrer, o que eu faço? Adora. Mas se eu morrer adorando, você vai chegar no céu adorando também. Porque quem morre sem adorar vai para o inferno. É duro, mas é a verdade. Se tem que fazer alguma coisa, que seja adorando. Pastor, eu tenho que perdoar alguém. Perdoa adorando. Eu tenho que amar alguém que é difícil. Ama adorando. Porque tudo que a gente faz adorando fica mais fácil. Jacó, ele aprendeu essa... A pedra continuou sendo pedra. Os desafios continuaram sendo desafios. Mas agora ele já não estava mais sozinho. Porque agora ele adorava. O Deus do pai dele já não era só do pai dele, era dele também. O Deus já não era de terceira pessoa, era de primeira. Já não era o seu Deus, mas o meu. Aonde estão os teus altares? Aonde estão os teus o teu lugar de sacrifício, o teu lugar de voto, o teu lugar de lágrima? Tem um filme que chama Quarto de Guerra. Sabe o que é isso? É lugar de adorar. O quarto de guerra era um lugar para adorar. Porque sabe como a gente guerreia? A gente guerreia não é tacando praga, não é falando mal, não é xingando, não é batendo. E não é pedindo para Deus matar. Tem crente que ora pedindo para Deus matar. Não pode. Sabe como que a gente guerreia? Adorando. A gente guerreia adorando. 1 Pedro 2:4. Vou falar do último tipo de pedra e já acabei. Não é o evangelho de Pedro não, tá, meu irmão? É 1 Pedro. O último tipo de pedra que eu vou falar nessa noite. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Olha que palavra. Esse texto e esse último tipo de pedra é a pedra viva, a pedra angular, conhecido também por Jesus Cristo. Essa pedra é a rocha, é aquilo que você tem que estar embasado, é aquilo que você tem que estar em cima.
Porque se você estiver com Cristo como rocha, pode vir a pedrada que for, pode vir a paulada que for, nada te abala. Se você está com os teus pés sobre a rocha, não é a pandemia que te desanima. Se você está desanimado por causa desse tempo de pandemia, Cristo não tem sido a tua rocha. Porque se Cristo é a tua rocha, nada te derruba, nada te põe para baixo. A palavra de Deus vai dizer que Ele é a pedra angular. Sabe o que é isso? A pedra angular era uma rocha grande, que eles colocavam nas bases das construções de antigamente, que ligavam duas paredes. Cadê meu engenheiro? Era o alicerce, mas naquela época, não tinha alicerce. Então essa pedra era o alicerce. A pedra principal, chamada também de pedra de esquina, a pedra angular, porque ela era colocada justamente ali para dar base, aonde ligava uma parede na outra. Nas construções de antigamente, nos templos, nas casas, nos edifícios. E a Bíblia vai dizer que aquele que foi rejeitado pelos homens, Jesus Cristo, se tornou a pedra angular. Do que a Bíblia está falando aqui? Por que Jesus está sendo comparado como a pedra angular? Escuta, porque isso é um pouco de teologia. Porque Cristo, Ele estava formando algo novo. Que algo novo? Que tirava do povo escolhido o direito exclusivo a Deus. O que Cristo estava fundando? O quê? A igreja. Está dando para entender por que eu disse lá no começo que pode bater, pode acontecer, pode querer queimar a igreja, queimar cristão, que não acaba, que nós prolifera mais que tiririca, porque a gente está embasado sobre a rocha, sobre a pedra angular. Nós temos uma base impenetrável, incorruptível. Cristo é a base de tudo que nós somos. Escuta, meu irmão, que o que eu vou dizer é forte. Quando você, por qualquer motivo, deixa de querer ser igreja, vou repetir de novo. Quando você, por qualquer motivo, deixa de querer ser igreja, o que é ser igreja? É estar em comunhão, é servir aos irmãos, é adorar a Deus. Quando você deixa de querer ser igreja, Cristo já não é mais a sua base. É a Bíblia que está dizendo. Teologicamente, aquilo novo. Vamos ler o 9? Olha o que o 9 está dizendo. Se Cristo é a rocha, vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Cristo é a tua base, querido, você permanece. De vez em quando nós dá uma... Eu não sei quem já passou, eu tive o privilégio já de passar na ponte Rio-Niterói. Eu passei já lá na ponte Rio-Niterói, é uma ponte gigantesca. E um tempo eu estava vendo uma reportagem falando, opa, escuta essa que essa é da sua área aí. E um tempo eu estava vendo uma reportagem sobre a ponte Rio-Niterói. E eles estavam mostrando, Diego, que na base dos pés da ponte Rio-Niterói, não é duro, tem molas. E aí um dia de chuva, eles estavam mostrando a câmera fixa, Lucas. E era um dia de chuva forte. A parte de trás da ponte sumia, de repente aparecia assim, ó. Porque a ponte fazia esse movimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que a gente vai dar uma... Mas não cai. Pegou, irmão? Se Cristo é tua base ainda, você vai dar uma... Mas você vai permanecer de pé. Agora, se Cristo já não é mais a tua base, quando Cristo deixa de ser a tua base, o primeiro sopro, você cai. A Bíblia está dizendo que aquele que foi rejeitado,
era pedra preciosa. A última pedra que eu quero falar aqui é a pedra viva. Sabe de uma coisa que é interessante? Pedra viva está falando de aquele que gera vida. Quando você está conectado na pedra viva, você é vida. Olha só o que diz lá no começo. A medida 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também são utilizados como pedras vivas. Ah, não entendeu. O que é uma pedra viva, Gi? Se a gente fala de vida, pá, é algo que se move, amém? Eu vou falar um negócio aqui, é só um termo, não está na Bíblia, irmão, é só uma conjectura. Pelo amor de Deus, não vai querer procurar na Bíblia que você não vai achar. Mas é só para você entender melhor. Sabe o que está falando aqui? Quando fala de pedra viva, Diego, está falando, sabe quando um vulcão entra em erupção? E a lava começa a escorrer e as pedras que estão no caminho vão derretendo e se tornando lava. Deu para entender? Não, eu vou explicar. Se Cristo, que é a base, está queimando, significa que você, quando estiver sobre ele, vai queimar também. Se Cristo, que é a base, está fervendo, significa que você que está em cima vai ferver também. Você já não vai ser uma pedra morta, algo imóvel, algo que não tem vida. Você vai ser uma pedra viva, que se move, que prega o evangelho, que serve a ele. E é interessante que quando o vulcão para de ter erupção e a fonte da lava termina, sabe o que vai acontecendo? Quando rompe a fonte ali de calor, começa a endurecer tudo. Tem gente que está ficando duro. Ezequiel vai dizer, Deus vai dizer, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne. Irmão, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Aviva. Se Cristo é a tua rocha, aviva. Se Cristo é a tua rocha, adora. Se Cristo é a tua rocha, serve. Se Cristo é a tua rocha, lê a Bíblia. Se Cristo é a tua rocha, jejua. Se Cristo é a tua rocha, tua base, pregue o evangelho. Agora, base, você vai morrer aos poucos. E sabe o que é legal do vulcão? É que as rochas derretidas endurecem ao pé do vulcão. Aquilo que está lá dentro, aquilo que está em contato com a lava, continua borbulhando. Mas aquilo que perdeu o contato, se esfria e endurece. Se você perdeu o contato com a pedra viva, com a pedra angular. E você sabe o que eu achei interessante aqui? Eu vou encerrar já. É que a Bíblia diz assim, Diego, que para aqueles que não creem, Jesus se torna uma pedra de tropeço. Olha que coisa louca. Por quê? Porque tropeçam nos mandamentos dele e caem. Quando saímos de Cristo como base, tropeçamos no Cristo dos mandamentos e caímos. Apocalipse capítulo 3, versículo... Não vou lembrar agora. Mas a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que sejamos frios ou quentes, porque os mornos Deus vomita. Olha que legal. Eu já vi gente falando assim, não pastor, a Bíblia fala para ser frio ou quente, porque o morno Deus vomita. Então, ou eu estou na igreja servindo, ou eu estou no boteco bebendo. A pessoa entende assim. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Quem foi quente nunca mais se torna frio. Eu vou explicar de novo. Quem por uma vez fez de Cristo a sua rocha e se tornou quente, nunca mais é frio. É só morno.
Ah lá, Apocalipse 3,16, obrigado. Eu ia falar isso, fiquei com medo de passar vergonha e fiquei quieto. Assim porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu vou dizer para você, tem gente que já fez de Cristo a sua rocha, e agora está, não, eu não quero mais. Você não vai ser frio, você vai ser morno. E diz a Bíblia que os mornos Deus vomita da sua boca. Sabe o que quer dizer? Meu Deus do céu. Eu queria uma palavra mais branda, rapaz. Sabe o que isso quer dizer, irmão? É forte. Dói meu coração ter que dizer. Mas o Espírito Santo está me empolgando. Eu estou lutando para não dizer. A Bíblia vai dizer, Diego, que Deus ele te conhece pelo teu nome. Na verdade, é uma passagem na Bíblia que diz que, em Apocalipse, que nós vamos receber uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Deus ele te conhece pelo nome, não é só pelo nome Diego, ele te conhece por um nome que ele vai te dar, que nem você conhece ainda. É o teu nome espiritual em Deus. Só para você entender, Pedro chamava Simão. E aí Jesus falou assim, não, teu nome não é Simão, porque eu não te conheço como Simão, eu te conheço como Pedro. Olha como é diferente. Jesus, Yeshua, conhecia Pedro não como Simão, mas como Pedro. Você consegue entender isso ou não? Então, Deus ele tem um nome que ele te chama pelo teu nome. A Bíblia vai falar, Diego, que o teu nome está escrito na palma das mãos de Deus. É do teu nome, meu irmão. Tem um nome, teu nome, Carol. Deus ele te conhece pelo nome, te conhece pelo nome. Sabe o que a Bíblia está dizendo em Apocalipse 3,16? Que quando o teu nome, quando Deus for falar o teu nome, se você estiver morno, meu irmão, pastor, que palavra dura. Não era para ser. Meu irmão, está percebendo que está esfriando? Sobe na rocha. Pastor, eu estou tomando pedradas de acusação. Estou quase caindo. Sobe na rocha. Pastor, tem pedras de tropeço no meu caminho. Sobe na rocha. Pastor, tem pedras que estão impedindo o meu milagre. Sobe na rocha. Tem pedras, Senhor, do dia a dia que estão me acabando comigo. Sobe na rocha. Pastor, eu estou me esfriando. Sobe na rocha. Sobe na rocha. Meu irmão, pelo amor de Deus, sobe na rocha. Pastor, eu estou a ponto de largar tudo. Sobe na rocha.